do Corinthians nessa fase maravilhosa, essa fase do Corinthians. Eu não sei nem por onde começar, na verdade. Há 8 anos não entrava na zona de rebaixamento. 8 anos na zona de rebaixamento. E agora pra sair aquela confusão, né, cara? E aí começa aquele discurso já, não, mas ainda tá na 15ª rodada, mas estamos chegando na metade do campeonato. Exatamente. Então não é 15ª rodada, quando você compara com os números do Cruzeiro, agora recente, ou do Corinthians lá de 2007, esse tem números piores. A gente sabe, cara, a gente teve já Corinthians rebaixou, Palmeiras rebaixou, Cruzeiro, Grêmio, Atlético Mineiro, Internacional. A gente sabe que quando entra time grande na zona de rebaixamento é complicado pra sair, cara. E tem situações, por exemplo, em 2012, a última vez que o Corinthians entrou, era uma situação que o Corinthians estava naquela ressaca do título da Libertadores. Então jogou os primeiros jogos ali com o time reserva, ficou uma rodada na zona de rebaixamento, venceu o Náutico, saiu e nunca mais voltou. Tinha time... Então assim, não era algo que preocupava. Agora, claramente preocupa. Né? Preocupa exatamente. Vamos começar pelo... Eu ia começar pelo Mancini, mas vamos começar por essa questão do rebaixamento. Porque assim, o Coelho ficou lá por 7 jogos e o Thiago Nunes já não vinha fazendo um bom trabalho. O Coelho continuou esse mau trabalho no Corinthians. E o problema pro torcedor é o seguinte, não tem perspectiva. Você não vê no time, você fala, pô, não, é uma fase. Quando encaixar ali Casares, Otero, o Jô vai jogar melhor, o Luan, que, enfim. Mas não entra, não encaixa, cara. Outubro, não tá. Já, né? E nós estamos quase na metade do campeonato. Então eu queria saber de vocês aí, o que esse Corinthians não tem, de fato, para que a gente não veja perspectiva nesse trabalho, nem do Coelho, nem do Thiago, e agora o Mancini tem uma bucha na mão aí. Cara, sinceramente, eu acho que a gente não vê perspectiva por causa do excesso de mudanças numa temporada atípica. A temporada já é atípica, já é uma temporada conturbada, os caras ficaram mais de 100 dias parados, isso nunca existiu, então você tem esse agravante. E além disso, o Corinthians, ele iniciou o ano de um jeito, até a pandemia jogava de uma maneira. Após a pandemia, resolveu jogar de outra maneira com o mesmo técnico. Saiu o Thiago Nunes, veio o Coelho. O Coelho ficou 7 jogos, 7 escalações, 7 formações diferentes. E não é assim um detalhe ou outro. Não. No último jogo ele jogou com 3 volantes sem centroavante. No outro tinham 3 atacantes, 2 pontas. Então, assim, muita mudança, e a impressão que a gente tem é essa, que o Corinthians é um time em formação, mas é aquela formação de pré-temporada. É um time que não tem uma jogada, não tem uma triangulação, você não vê nada. É um time desentrosado quase em novembro, muito por causa disso tudo aqui que eu falei. Então, e até os grandes nomes do time não estão em boa fase. E aí eu acho que não dá pra usar isso de muleta. Não dá. O ano atípico não dá pra usar de muleta, o fato do Fagner não estar jogando absolutamente nada, o Gil também, o Luan que ainda não mostrou a que veio. Isso. O que eu acho é assim, os caras estão mal individualmente, claramente os jogadores estão devendo, mas eu entendo que por causa de todas essas circunstâncias, fica mais, os jogadores vão encontrar alguma justificativa para se defender, porque é difícil, se você está num time encaixado e você não rende. Vou lembrar do Rodriguinho. O Rodriguinho estourou depois que ele veio, foi utilizado uma coisa ali, saiu, não conseguiu encaixar. Quando ele voltou, aí sim encaixou legal. Mas o time era encaixado. Então, ele não se adaptou, ele não estava bem, filho. Então, é você. Vai lá, volta, tá. Hoje não. Hoje fica difícil. Hoje eu concordo com o Celso, os caras estão devendo. Individualmente. Muito. Mas quando você tá jogando num time desse, numa bagunça dessa, fica difícil, assim, porque fica fácil do jogador se justificar. Fala, mas eu joguei numa posição hoje. O Fagner, com o Thiago Nunes, muitas vezes ele era um ponta de lança. Ele fazia o Carlos, o terceiro zagueiro, e o Fagner era quase um ponta, atacante, lá Daniel Alves, do Barcelona, Sim. Lembra? Agora, o Coelho chegou a escalar o Fagner no último jogo em Itaquera como terceiro zagueiro. Ele formava a linha de 3 e liberava o Piton. Então, assim... O time perde aquele time de jogar automaticamente, né? De saber onde vai tocar para encontrar cada pessoa. Saber quem que você vai encontrar. Vou tocar ali que eu sei que o Fagner tá lá. O Fagner vai cruzar sabendo que o jogo vai dar uma casquinha para alguém escorar. O Corinthians não tem nada automático. Parece que tudo é feito com muito esforço. E são jogadores, assim, é impressionante você pensar um time que tem Cássio, Gil, Fagner e Jô na zona de rebaixamento. É um absurdamente melhor do time do Corinthians hoje do que o que caiu em 2007. Não sei nem. Só que em 2007 também teve um interino lá no meio, demorou para encaixar, você vai vendo algumas semelhanças assim que você pensa, o Corinthians é melhor do que outros times do campeonato. Sim, só que a pressão é gigantescamente maior do que outros times que vão brigar contra o rebaixamento. E eu acho que quando você leva em comparação, por exemplo, com os outros, Palmeiras e São Paulo, por exemplo, até o Santos, os únicos times que não tem padrão são Corinthians e Palmeiras. Porque você coloca, por exemplo,
Você coloca um jogador, por exemplo, um meia. O meia vai desempenhar em um jogo uma função, em outro jogo outra função. Exatamente por isso você não tem um coletivo, você não tem um time que joga junto. Então não dá para você trocar A por B. Você troca A por B e troca o sistema inteiro do time, e por isso que o time não vai para frente. O São Paulo, depois da paralisação, voltou e agora está voltando a encontrar um sistema com o Luan. O Corinthians e o Palmeiras, principalmente o Corinthians, pela situação que está na zona de rebaixamento, e tem que se preocupar sim com a zona, até porque você lembrou, faz 8 anos, né? Antes de 2012, o Corinthians tinha entrado em 2009 e só ficou por duas rodadas. E eu não vejo o Corinthians saindo da zona de rebaixamento tão cedo, simplesmente porque vai chegar um técnico novo, com outras ideias. Então acho que o Corinthians tem que se preocupar sim com a zona de rebaixamento e tem que desenvolver um coletivo, nem que não sejam os melhores jogadores jogando, mas tem que ter um coletivo para você poder entrar num jogo contra o time X ou o time Y com o mesmo time, para os jogadores começarem a se acostumar para conseguir dar continuidade ao trabalho. Outra coisa, a gente tem uma cultura aqui de que a gente coloca tudo nas costas do técnico, essa questão de responsabilidade por o time estar jogando ou não. O Salazar trouxe uma informação no Gazeta Esportiva outro dia, ele falou até no último podcast aqui sobre a reunião que ia ter com o André Sanches, dos jogadores, que ele ia cobrar. Teve essa reunião aqui no vestiário contra o Ceará. Pera, rapidão. E só concluindo. Eu acho que a gente cobra um pouco o jogador. A gente, imprensa, nós aqui, né? Cobra pouco o jogador. O Corinthians, eu acho, cara, que mesmo com o Mancini, pode já chegar o Klopp agora, com esse time. É o que você falou, filho, tá uma bagunça. Pro cara organizar isso aí em 20 e poucas rodadas, vai ser um parto. Sem tempo pra treino. Não tem tempo. O cara vai jogar quarta e domingo. Tem Copa do Brasil. Tem brasileiro. E como é que você vai, em que momento que você vai encaixar isso? O Mancini, eu nem sei se o Mancini, a gente vai discutir um pouco pra frente, se ele é o cara certo pra fazer isso. Se ele é o cara pra encaixar, pra chegar e falar, gente, é o seguinte, ó, Gil, Fagner, Cássio, vamos juntar aqui nós, vamos fazer um bem bolado pra gente sair dessa situação. Não sei se ele é o cara certo pra isso. Fala aí que você vai falar. Não, teve essa reunião, eu concordo com você, acho que os jogadores são muito pouco cobrados aqui no Brasil. Entendo que a qualidade técnica do futebol brasileiro caiu tanto nos últimos tempos que por isso os técnicos hoje são tão valorizados. Porque creio que acho que a crença do pessoal é de que os técnicos resolvam. Porque você não tem mais tantos craques em campo. Antigamente, o Corinthians foi campeão brasileiro e mundial com o Oswaldo de Oliveira, que eu tenho total respeito, não estou falando que ele é um péssimo técnico, mas que ele não é um técnico, não é um Tite, mas foi campeão paulista, brasileiro e mundial. Por quê? Mas o time tinha Rincon, Vampeta, Marcelinho, Ricardinho, Edilson, Luizão, Kleber, Fábio Luciano, Dida, entendeu? Então você não precisava, o cara tem que ter a sua competência, mas o técnico não era o principal. Hoje, como nós não temos esses elencos, a figura do técnico hoje é muito importante. O Corinthians foi campeão da Libertadores e do Mundial. Para muita gente, o melhor jogador do Corinthians era o Tite. Sim. Até para Salazar, mas o endeusamento de técnicos eu acho que não é só no Brasil não, viu? Acho que tá rolando mundial isso de Zidane é o salvador do Real Madrid, Guardiola, vamos contratar o Guardiola. Às vezes o torcedor quer mais o Guardiola do que um centroavante, assim. Guardiola, o Klopp, eu até acho que não é só por causa do nível do futebol brasileiro. Acaba dando uma intensificada nisso. Mas eu vejo uma situação mundial, assim, o Guardiola hoje é um dos principais. Com méritos. Também nós estamos falando de um cara... Sim, mas não é só lá. O Barcelona trocando a cada 6 meses de treinador, sempre esperando alguém que faça o time jogar. O técnico não tá tendo muito os 5 anos que o Klopp pediu, não. Mas o fato, né, Fini, de você ter um Guardiola lá fora, jogando daquele jeito que ele jogou com o Barcelona, que ele jogou com o Bayern, com o Manchester City, pro torcedor aqui, ele vê um cara chegando, por exemplo, o Thiago Nunes, que chega falando que gosta de fazer o time sofrer, que gosta de não sei o quê. O cara fala, é rock and roll, não sei o quê. O cara fala, aí, ó, acho que tá aqui. E olha o material humano que o cara tem, né? Eu acho que para complementar o ponto do Salazar, eu acho que também aqui no Brasil existe uma cultura da gente encontrar um bode expiatório, um culpado. Sempre encontra um culpado. Então nunca o culpado vai ser um jogador, sempre vai ser um técnico. Sempre tem que encontrar uma figura. Exato. Aqui, o que gostam de carimbar um rótulo em alguém aqui E aí fica mais fácil você falar, não, o Thiago Nunes não presta, o Vanderlei Luxemburgo não presta, ou o Ney Franco não presta, sendo que, na verdade,
tem jogadores ali que deveriam correr mais, muito mais do que estão correndo pelo técnico. Sim, eu concordo. Essa questão dos jogadores, eu trouxe a informação, isso aconteceu, a diretoria cobrou os jogadores. Você vê a própria torcida organizada, o protesto foi muito voltado para cima dos jogadores, inclusive dos jogadores mais experientes. Então eu entendo que no Corinthians não está tendo essa moleza para cima dos jogadores. Os caras estão devendo, estão sendo cobrados internamente e externamente pela torcida organizada. Se você reparar a entrevista do André Sanches, depois do jogo do Ceará, o Corinthians entra no seu rebaixamento, ele anuncia o Mancini, e ele as perguntas normal, eu tinha acabado de acertar com o Mancini, as perguntas são em cima desse projeto, novo técnico e tal, e ele, mesmo sem ser questionado, cita os jogadores em praticamente todas as respostas, falando, os caras também têm que correr mais, não é só o técnico, os jogadores têm que entregar. Você vê ele, assim, claramente insatisfeito, bate muito com aquela apuração de que a gente estava dando aqui no Gazeta Esportiva, de que há uma cobrança interna, há um incômodo com o grupo de jogadores dentro do Corinthians, e eu concordo que os caras estão devendo. O Fagner é um que para mim assim está devendo horrores, mas eu acho que eles vão ter sempre essa desculpa por causa dessa bagunça. O Corinthians e Santos em Itaquera, que acabou 1-1, o Santos todo depenado, todo desfalcado, em 15 minutos colocou o Corinthians na roda. E brincadeira na roda. E aí o Coelho no pós-jogo falou que em 15 minutos trocou a formação. Saiu, voltou pro 4-3-3, puxou o Mantuan, abriu o Luan. Aí é aquilo que eu falo, o Luan, ele entrou naquele jogo para ser o meia. Ele estava centralizado. Em 15 minutos, ele passou a jogar de atacante lá do lado esquerdo. Vamos lembrar contra o Fluminense que o Coelho assumiu, escalou um time que nunca tinha sido escalado. Em poucos, nem lembro, mas poucos minutos de jogo, ele trocou, tirou o Ederson. Então, assim, fica difícil, cara. O Ederson mesmo já foi primeiro volante, já foi segundo volante, já foi Gabriel, já foi Camacho. Eu entendo que os jogadores estão devendo, mas eu acho que hoje em dia ser jogador do Corinthians tá difícil, entendeu? O Salazar, mas eu acho que essa questão de o jogador precisa correr mais, eu acho que até um pouco injusto, assim. Eu vejo o jogo do Corinthians assim, eu acho que eles estão correndo muito, só que correndo muito sempre atrás, correndo errado, no lugar errado. Correndo errado, Às vezes você vê o cara correndo no campo todo, mas nunca no lugar certo e sempre atrás do outro, assim. Então tá correndo. A questão tá correndo como? Tem que organizar isso. Tem que... E agora, vocês acham que o Mancini é o cara certo para dar essa ordem, para colocar ordem na casa ali? Porque eu vou deixar vocês falarem, eu tenho uma opinião... Dá sua opinião. Cara, eu acho assim, o Andrés, ele foi visionário. Ele tá enxergando lá na frente a Série B já. O Wagner Mancini é um ótimo técnico pra Série B. Ótimo. Cara, não, cara, eu não vejo assim. Me fala um bom trabalho do Mancini. No Paulista em 2005. Aí nós vamos chegar lá no que a gente fala do Luxemburgo aqui todo podcast. O último trabalho dele foi em 2004, sabe? Então, assim, fica difícil. Eu não sei o que credenciou, eu não sei se foi desespero, eu não sei se foi falta de opção. Eu entendo que na pele do Andrés, o dirigente, e apesar que depois que o Duílio sai para ser o pré-candidato ou um dos candidatos à eleição do Corinthians, o Andrés assume essa parte do futebol e ele se vê, é o que a gente fala aqui toda hora, e na redação a gente conversa toda hora, vai por quem? Se mandar o Luxemburgo embora, por exemplo, vai por quem? O Diniz vai por quem? Manda o Coelho, vai por quem? Ele se viu numa situação também que ele tinha Roger Machado, ele tinha Abel Braga, as opções não são boas, entendeu? Dentre as opções, Mancini era uma delas? Tá, seria um igual se colocasse o Abel, se colocasse o Roger, se colocasse a Aguirre, que tá empregado lá, ganhando não sei quantos milhões lá. Cara, eu não sei, cara. Sinceramente, eu não vejo o Mancini dando jeito no time e falando, nossa, agora o time vai jogar bem, vai todo mundo... Não consigo ver, não consigo enxergar. Eu não acho que o Mancini vai dar jeito no time. Eu acho que o Mancini vai fazer exatamente o que fez o Vanderlei Luxemburgo ano passado com o Vasco. Vai tirar o Corinthians da zona de rebaixamento, vai conseguir lá seus 43, 44 pontos... E vai escapar da zona. E a hora que o próximo presidente entrar, tchau. Eu acho que é isso. E mais uma rescisão pro Corinthians pagar. Eu não sei se é quando o próximo presidente entrar, tchau, mas eu acho que ele vai... O Corinthians contratou um técnico para fugir do rebaixamento. Não contratou um técnico para ser campeão da Copa do Brasil, para almejar a vaga na Libertadores. Contratou um técnico só para ser técnico, porque o Coelho não estava conseguindo desempenhar bem a função. Mas se essa é a função, Fini, dele, tirar o time do rebaixamento, o Mancini era a melhor opção? Cara, eu acho que não. O Mancini chega assim, vai ser o terceiro trabalho dele num grande paulista, contando o interino no São Paulo. No Santos, assim, foi muito mal, né? Foi vice-campeão contra o Corinthians do Ronaldo no Paulistão, só que depois eliminado na Copa do Brasil pelo CSA e caiu
pela CSA na Vila, e depois caiu tomando 6-2 do Vitória. Então foi um trabalho, não dá nem para considerar o trabalho dele no Santos em 2009. Daí no São Paulo ele já deu uma ajustada melhor, trouxe a molecada, tal, chegou à final do Paulistão, mas ainda assim agora é o grande desafio da carreira dele, né? Da carreira, não tô falando só dos paulistas, tô falando da carreira mesmo, assim, que é salvar o Corinthians do rebaixamento. Isso aí fica marcado. E já chega com uma pressão absurda, absurdamente. Né? Tava fazendo uma conta aqui, o Corinthians precisa de 29 pontos em 23 rodadas. Não é um absurdo. O aproveitamento do Corinthians atualmente de 33% precisa chegar num aproveitamento de 42%. Não, e a tabela também simples, ajuda. Você tem muitos times com o mesmo número de pontos. Você ganha, o simples. Ceará estava a uma posição da zona de rebaixamento, nem um ponto, era no critério de desempate. Ele ganhou e pulou para 11º, sabe? Sim. Tá todo mundo, isso, assim, não é difícil sair da zona de rebaixamento. De jeito nenhum. O difícil é fazer o Corinthians jogar bola. Sim, esse é o problema. É isso. Sobre o Mancini, eu entendo... Mas esse é exatamente o ponto. Eu acho que o Corinthians não precisa jogar muita bola para sair da zona de rebaixamento. Ninguém. É simples. Falar a verdade, o Campeonato Brasileiro, se você jogar o mínimo ali... É que o problema do Corinthians é que para ficar ruim tem que melhorar muito, né? Tem que esse é o ponto. Muito. Tem que subir muito para ficar mais ou menos, entendeu? Então, eu acho que o problema da contratação do Wagner Mancini é que não há muita convicção. O Corinthians demorou para contratar um técnico, porque a ideia do Corinthians nunca foi ficar com o Coelho. A ideia era contratar rapidamente um técnico. Não conseguiu. Por falta de opção, por rejeição. Filipão, aí queria aquela coisa de jeito nenhum, não sei o quê. Abel Braga, não, de jeito nenhum. Então você não tinha tantas opções assim. Você tem um clube que está pagando o Carille, que está pagando o Thiago Nunes. Então era uma situação de assim, nós queremos um técnico, mas a gente não pode ter essa rejeição da torcida. Ele tem que aceitar ganhar pouco, um contrato curto, o mandato está acabando. E aí o seu leque começa a ficar menor, E aí você começa a ver, não tem no mercado, eu tenho que partir para técnico empregado. O Wagner Mancini não tinha multa. Isso pesa muito. Então o nome do Mancini é mais ou menos isso. O problema é que eu vejo que não há muita convicção. Foi quase uma falta de opção, uma situação de eliminação, não foi uma escolha, não, vamos por eliminação. Sobrou o Mancini, sobrou o Dorival, sobrou mais um ou dois, decidiram pelo Mancini. Acho que o Mancini hoje... Não acho que o Wagner Mancini é o técnico ideal para o Corinthians, pensando no clube, instituição. Mas eu acho que o Mancini hoje é um técnico do tamanho do Corinthians hoje. Do tamanho que eu digo, não do tamanho do clube, da camisa, nada disso. Perfeito. Ele é do tamanho desse time do Corinthians. Mas não é do tamanho da pressão que vai... Mas eu acho que... Se você for contar o futebol, sim, Mancini é o cara. Sim, é esse. Eu acho que o Mancini vem para fazer o básico. Ele tá acostumado, ele já trabalhou em time grande, ele já trabalhou sob pressão de rebaixamento, ele conhece, ele é de São Paulo, ele é de Ribeirão Preto, então ele é um cara que vem para Mancini, você tem esses jogadores, você tem que dar o mínimo de padrão para esses caras, sair da zona de rebaixamento e vamos ver onde esse time pode chegar. Depois a gente pensa no que faz. Entendeu? É um aninho de... Nem um ano, até um pouco mais, dezembro de 2021. Então, assim, ele aceitou. Então, assim, eu não vejo como técnico ideal, mas também não acho que dá para ficar batendo muito no Mancini, não. E uma coisa que conta a favor é que ele já estava em atividade. Você vai tirar um Dorival, você vai tirar um outro cara da cartola que nem tá jogando. Eu gosto do Dorival. O Mancini já estava... Eu preferiria o Dorival Júnior. Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Eu preferiria o Dorival Júnior. As opções são muito complicadas. Eu gosto o Dorival que foi contratado para resolver esse mesmo problema no Palmeiras e só caiu porque o Santos ajudou. E no Santos... Mas não caiu, né? Só não caiu porque o Santos ajudou. Mas em compensação no Santos do Marcelo Fernandes, que ele foi campeão paulista, lembra? Ele é campeão paulista, era técnico interino, efetivou, foi campeão paulista aquele time do Robinho. E aí, no Brasileirão, ele entrega para o Dorival, dentro da zona de rebaixamento, o Dorival assume na primeira rodada do segundo turno e leva o Santos lá para cima. Então, assim, o Dorival também tem um outro lado. Já que tá jogando o nome aí, eu vou dar uma opinião bem impopular. Você acha que o Dunga seria tão ruim? O Dunga, para armar um time... sólido defensivamente e jogar no contra-ataque. Eu acho que é o pacote Dunga o problema. Isso que eu ia falar, é o pacote. Porque o Andrés adora o Dunga. O Andrés gosta do Dunga. Todo mundo que trabalhou com o Dunga, assim, os jogadores, assim, na Copa de 2010, adoravam. Já saindo um pouquinho dos jogadores, chegando a dirigentes e imprensa, era complicado. Você contrata o pacote, assim, não tem jeito. Hoje em dia, o cara tem que saber se relacionar. E o Dunga é um cara difícil. Porque eu acho que é um técnico para um momento desse do Corinthians. Eu acho que você precisa de um técnico para dar esse padrão. O Wagner Mancini é um cara... Ele pegou muito time na zona de rebaixamento. Por exemplo, ele já salvou uns 3 do rebaixamento.
Mas ele também já participou diretamente de 2 quedas, que ele era o técnico, e de campanhas de outras 3. E aí o pessoal fala, não são 5 rebaixamentos. Pô, mas tem campanha que ele ficou mais de dezena de rodada com aquele time. É como falar que o Filipão não caiu com o Palmeiras. Exatamente. Então, assim, ele participou de 5 rebaixamentos, e num período muito curto, salvou outros 2 ou 3. Ele tem um título de Copa do Brasil, um vice de Copa do Brasil. E o Atlético Paranaense Mancini não é essa beleza toda também, né? O pacote Mancini com tudo que aconteceu há 3 anos atrás. Mas isso daí, o Corinthians quer isso. O Corinthians procurou isso. Um técnico com essa fama de durão. De ser um cara que vem. O Corinthians não queria um cara... Mas deixa ele perder uns 3, 4 jogos ali que a torcida vai cair em cima dele. Já vão lembrar do áudio, já... Exato. A propósito, é bom orientá-lo a tomar cuidado com o áudio. E outra coisa, né? Foram 2 Nós estamos gravando esse podcast aqui no dia da entrevista coletiva do Mancini, né? Que ainda vai ser no período da tarde agora, da apresentação dele. Será que ele vai trazer o Janderson de volta? Não vai. Que pena, hein? Eu fiquei só... ouvindo. Caramba, cara. Não, mas do jeito que tá o time, cara, até o Janderson pode ser uma opção ali na hora. E o Janderson também. Vale mal do Janderson, ele tá jogando muito. Fazendo mais que o Luan, ele tá jogando. Mas ó, tem uma questão aí. Quando a gente não acompanha de perto, né? A gente vê esses times muito de longe, melhores momentos. A gente fala, pô, o Atlético eliminou o Fluminense na Copa do Brasil e tudo mais. Mas tem que tomar cuidado. Eu quando fui ver, deixa eu ver como é que tá o trabalho do Wagner Mancini lá. Em 18 jogos ele tem 5 vitórias só. O aproveitamento dele é pior que o do Corinthians, é de 38%. Meu amigo, a gente vai ter muito assunto assim, aqui com o Mancini. É complicado, mas assim, eu cobri Atlético Goianiense e Corinthians em Itaquera. Você viu o time do Atlético com um padrão. Sim, padrão. Exato. O time parecia que sabia o que estava fazendo em campo, sabe? Atlético Goianiense. Eu acho que é isso que o pessoal espera do Wagner Mancini. A gente vai entrar no assunto Palmeiras agora, mas é o que a gente fala mais ou menos do Palmeiras. Se todos os jogadores decidirem jogar 20% a mais do que estão jogando, já resolve o problema. Mas eu acho que o Mancini, só para encerrar, o Mancini, o que eu acho que ele vai fazer é o básico. Ele não vai inventar moda, ele não vai falar, vou jogar sem centroavante, vou pôr o Luan, vou testar. Ele não vai fazer isso. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pôr 2 volantes, 1 meia, 2 atacantes, 1 ponto, 1 centroavante, vai dar padrão, vai jogar de forma pragmática, não vai dar beleza, mas talvez seja faz suficiente. O beabá, tem que fazer o beabá. Quem sabe ainda pega uma Sul-Americana do jeito que é o campeonato brasileiro. Talvez seja suficiente. Mas se não cair, pega a Sul-Americana. Isso daí o Brasileirão é isso daí. Exatamente. E quase Libertadores. Se não cair, você já tá ali na Libertadores. 16ª Sul-Americana.